Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer um Banda em Pauta. Eu sou o Pai de Ogum, espero que vocês gostem e nos acompanham, nos sigam aí nas nossas redes sociais. A gente está tentando sempre abordar assuntos que sejam relevantes, importantes para a religião e para a nossa vida civil também, né? Exatamente, pai. E hoje, né, eu e a Cami, né, estamos aqui para a gente falar sobre um tema que pode ser que seja um pouco polêmico, pode ser que seja, mas que nós precisamos falar também, que é a questão do abuso em terreiros. Isso aí, eu acho que não é que é polêmico, eu acho que é atual. Uhum. Eu acho que é camuflado Isso, pai, essa é a palavra, perfeito. e acho que é sórdido. Uhum. Sórdido. Pois é um tema muito pesado, mas eu acho que é algo que tem que ser falado, porque principalmente para dar voz para as vítimas, para elas se sentirem confortáveis, se sentir capaz tanto de ter uma reação no momento, quanto de falar e conversar com o dirigente, falar isso aconteceu, e também a questão dos dirigentes, né? Que quando chegar uma vítima comentando isso, que ela seja acolhida, que ela não seja questionada, ou então, não sei, Julgada. julgada de alguma forma, né? E as mulheres precisam se sentir confortáveis na casa que elas estão para conversar com os dirigentes e terem essa força de tanto de se impor na hora, eu acho que isso é muito importante, mas de também conseguir falar se caso acontecer e você não conseguir se impor. E os dirigentes, né, Cami, também terem, né, pai, também essa questão do acolhimento à mulher e à vítima daquela situação. Eu acho Porque que hoje, na verdade, eu acho que o abuso ele acontece muito, muito, muito mais com mulheres, ele é recorrente, mas existe vários tipos de abuso também, né? sim, Então, de modo geral, eu acho que o abuso ele acontece não só diretamente com as mulheres, mas o abuso de modo geral ele está incumbido às vezes na sociedade, acaba vindo para dentro das religiões, e isso não só na nossa, em em todas, todas, né? né? Eu acho que a gente precisa hoje ficar atento a pontos que às vezes não é perceptível que é um abuso. E eu acho que isso dentro da religião é muito mais difícil, porque é muito mais difícil você imaginar é um espírito ou não é, estou desrespeitando ou não estou. Que mais? Isso aconteceu, estou sonhando, né? Que muitas vezes na nossa vida civil a gente consegue identificar e já é difícil de você sair desse ponto, desse globo ali de se sentir ali abusado, Uhum, mas dentro do terreiro eu acho que isso se torna muito mais difícil. uhum, Por quê? Porque tem espíritos, vamos dar um exemplo de um espírito senta aqui no colo. sim. Eu já vi isso, né? Tipo, já passei por uma situação dessa em ver esse tipo de situação em que você olha, mas é um espírito, né? O espírito não vai fazer nada para mim. O espírito ele quer meu bem, o Uhum, espírito me ama, o espírito me cuida, o espírito me protege. E aí tem a parte também que eu acho que é uma parte que pesa muito, é o momento em que você procura a religião. Se você está na religião, na assistência ou numa corrente, muitas vezes você está completamente vulnerável. Né? Você está num momento da vida em que você está vulnerável, com vários uhum. problemas, com várias coisas que precisam de uma atenção maior, mas começa a se render ali. Entendi, pai. E às vezes, como o pai comentou, né, o abuso ele às vezes ele vem de uma forma, em algumas tem diferentes tipos de abuso, né? Mas vamos falar também daquele que ele vem de uma forma às vezes uma piadinha, de uma forma ali sorrateira, né? Que daí nem não tô nem falando da mulher, a pessoa, né? Ela se coloca naquela posição. Ah, mas acho que ele não falou por mal. Ah, acho que não foi bem isso que ele quis dizer, quando na verdade foi sim o que a pessoa quis dizer. Ela disse. Eu acho que isso, você percebe-se pontos de abuso a partir do momento que o abusado se coloca em xeque ou o abusado se coloca não em vítima, em papel
ai, será que eu fiz alguma coisa para que isso acontecesse, né? Tipo, será que eu proporcionei para chegar aqui? Acho que esse é o ponto também, né? Tipo, você poder identificar o real abuso das Exato. coisas. E eu acho que dentro de um terreiro existe o abuso psicológico, né? O abuso em que uma hierarquia, por ser uma religião feita de hierarquia, usar dessa hierarquia para ofender, para machucar, para fazer uma brincadeira que machuque, Se se sobressair, né? sobressair sobre alguma coisa. Existe o abuso verbal, então, né, de você achar que por estar nessa posição você pode ofender, esfrega aqui, limpa aqui. Hoje não é tanto, mas eu me recordo há 30 anos atrás, por exemplo, um filho não podia olhar na cara do pai, ele tinha que falar com o pai olhando para o Não chão, podia olhar nos não olhos, podia né? olhar nos olhos. Né? E isso começava dentro da religião, então, por exemplo, a gente não podia falar com o Exu olhando nos olhos, mas aquilo se estendia à vida lá fora. Você tinha que limpar a casa do seu pai, não era o barracão, era a casa do seu pai. Então existiam certos abusos que você não percebia que eram abusos. Você vinha de uma educação que te remete aquilo com uma natureza natural, né, na naturalidade das coisas e que estava errado. Então, eu acho que começa com pequenos abusos e se estende hoje praticamente. Eu acho que o pior de todos os abusos é o abuso físico, né? O abuso sexual, de modo geral, naquela encoxada, naquele beijo, Passada de naquela passada mão. de mão. E isso pode acontecer de todas as formas, em todos os gêneros, né? Isso, e não adianta a gente falar que não acontece, né? Sim. Você vê hoje uma casa, umas vezes a casa tem 100 pessoas numa única gira, não tem como você cuidar de tudo, não tem como você estar presente em todos os espaços, e aí você precisa alertar as pessoas para quando se sentirem abusadas, elas identifiquem esse abuso e levem isso para frente para que isso pare de uma vez, porque senão as coisas só pioram, Sim. né? E pai, também quando a gente fala de volume, ou até mesmo de casas menores, não tem como o senhor, por exemplo, saber a índole de cada pessoa que está aqui. O senhor sabe do que o senhor vê aqui, mas o que se a pessoa tem ou não, sei lá, malícia, posso dizer assim, aquela coisa, não tem como você saber do caráter de todo mundo, né? Então isso é muito pessoal, né? Então o senhor faz o que está dentro ali do seu alcance e por isso que necessita que qualquer situação estranha que aconteça, né, já te comunique do primeiro momento para que essa pessoa seja acolhida, né? E tem muito isso, né? Eu acho que você precisa, eu acho que se a gente tenta, eu procuro, para mim, é tentar ficar atento a tudo, Aos sinais, aos né? sinais. Porque a pessoa, ela nunca vai ficar num lugar só, né? A pessoa que tende a praticar algum abuso, ela vai estar quicando em vários lugares. Então, você colhe uma informação aqui que não, você acha que não foi útil hoje, mas você guarda. Você colhe uma brincadeira que você achou que poderia ter sido ingênua naquele momento. Aí, de repente, você, quando chega o fato concretizado, você só junta as coisas. Então, a gente também estar atento também ajuda a gente, como dirigente, tentar ficar atento a todos esses fatos durante os processos, porque muitas vezes o abuso já aconteceu e a gente não percebeu, mas os pequenos sinais que vão demonstrando faz com que quando chegue você tenha um posicionamento de saber, não, isso realmente pode ter acontecido e provavelmente aconteceu por causa disso, disso, disso. Acho que essa atenção ela também precisa, né? Com certeza, pai. E o senhor, assim, o senhor fala muito, né, sobre o respeito entre as pessoas, e aqui nós não estamos falando, né, nem de gênero, mas é bom citar, né, que muitas vezes, né, o abuso pode acontecer, na grande parte, de vir de um homem para uma mulher, né? Às vezes, quando a gente fala de abuso físico, né, pai, do toque físico, né, ele é mais comum, né, entre homem, do homem para a mulher, né? Mais comum por causa da educação machista, Uhum, eu acho que a gente tem, né? Então os homens eles sempre acham
que é uma brincadeira, ele nunca é um abuso, é sempre uma brincadeira. Uhum. Mas eu acredito que ao contrário também aconteça. Sim. Então, por exemplo, por que é tão importante, eu digo na nossa casa, né? O Cambone está ali durante uma consulta. Porque você vê ali um médium se passando na frente de um espírito, trocando durante uma consulta informações sublinguais, né? Uhum. Tipo, Sim. falando coisas que não é o espírito que está falando, né? Mas é É o o médium médium. dando o recado à pessoa para entender. Acabou a gira, 5 minutos depois da gira já estão se seguindo nas redes sociais e tudo mais. Então, isso acontece indiferente de gênero, vai acontecer em todos os gêneros. São coisas que precisam estar atento. É o que a gente sempre fala. A partir do momento que você entra dentro de um terreiro, tenta deixar a nossa vida pessoal lá fora. Eu sei que é difícil, mas é um pouquinho de tempo, é só um pouco de exercício que a gente precisa fazer. Porque se a gente deixa um pouco da nossa vida pessoal lá fora, é mais fácil, porque as incorporações, hoje, elas são muito sutil. Não, não vai mais ter a incorporação que ela tomava a frente de tudo, Uhum. que o espírito tomava a frente, o médium ficava inconsciente e tudo mais. Hoje as incorporações elas têm uma sutileza Uhum. e essa sutileza que traz o nosso desenvolvimento. Por isso que a gente chama de desenvolvimento, é saber o momento do que falar e como falar. Então, não dá consulta para quem você conhece, isso ajuda muito. Uhum. Não dá consulta para marido e para mulher, isso ajuda Sim. muito. Porque é mais fácil de você evitar de falar coisas que você queria falar ou quer, e não tem Uhum. coragem e usa o espírito para que isso aconteça. Exato. Então, os abusos eles podem começar Uhum. de modos de palavras, de modos de um abraço, Uhum. mas eles podem também terminar ou continuar numa consulta, num passe, enquanto o caboclo está ali, ó, baforando o charuto, passando a mão no seio, passando a mão na Exato. perna, ou quando um Exu chega e quer beijar a mão da pombogira e o beijo se estende até o cotovelo. Uhum. Então são coisas que precisam ser cuidadas e que faz parte do nosso desenvolvimento, mas eu acho que é muito importante a pessoa que se sente abusada ter isso na mente. Não, isso não é Uhum. religião, isso não é do espírito, isso é um abuso. Que a partir do momento que a pessoa tem esse entendimento, ajuda com que isso pare de acontecer, né? Sem E contar que isso é muito, acho que nem seria essa a palavra, seria uma muito mais pesada. Mas isso é muita falta de respeito com o espírito que está ali, com a religião, né? Porque nós já fazemos parte de uma religião que é tão difícil, né? Que é tão difícil a gente conseguir nosso espaço, conseguir um respeito e ainda existirem pessoas que se passam por uma entidade ou por algum cargo, algo nesse sentido, para abusar das pessoas. Então, isso é muita falta de respeito com a religião, com os espíritos, com toda a nossa ancestralidade. É isso mesmo. Acho que é um desrespeito com tudo. O nome do espírito, principalmente, uhum. né? Você está ali montado num espírito, né? O espírito está montado em você e você jogar fora ou sujar o nome desse espírito por causa de uma Exatamente. paquera, por causa de um flerte, por causa Um uma desejo. bobeira, um desejo em que você poderia ter resolvido isso lá fora, né? Na vida Uhum. humana, que é humano, muda muita coisa, né? Muda muita coisa e é isso. Parece que você perde completamente o fundamento de estar aqui, porque se você não respeita os espíritos, que é o que a gente tem de mais sagrado, então por que você está aqui, né? Exatamente. Exatamente, pai. E a gente trazendo agora para um viés mais também da questão psicológica, né, pai? Hoje a gente está numa sociedade onde as pessoas elas estão mais sensíveis às falas, né? E também não toleram mais algumas situações. Então, o quanto é importante, né, a gente ter esse cuidado, esse tato a mais, né, quando a gente for pedir alguma coisa, né, para o nosso irmão de santo, né, para a gente não ser abusivo quando a gente fala, ô fulano, vem cá, faz tal coisa. Tipo
assim, ter esse cuidado a mais, né? Esse abuso na hora que a gente fala, né, com as pessoas. Eu acho que esse cuidado é primordial ter dentro do terreiro, mas acho que esse cuidado a gente deveria ter o Na tempo vida. todo, na vida, né? E eu entendo também que não é todo momento que a gente está preparado para isso. Eu Uhum, tenho problemas, né? Às vezes eu sou áspero na uhum. forma de falar. E é uma coisa que eu preciso me corrigir ou me policiar o tempo todo. Se eu tenho essa tendência, eu preciso me policiar, né? Não vai brotar do dia para a noite. Eu não vou dormir e acordar diferente. Então, são Uhum. coisas que a gente precisa se policiar. Uma Se você, uma construção. construção. Se você tem dificuldades nesse ponto, você trata esse ponto, mas é um tratamento contínuo, que não vai parar amanhã de manhã e que não pode parar hoje à noite. Então, eu acho que no terreiro, a gente acaba criando intimidade, e a intimidade Uhum. leva a gente a coisas que magoam, que machucam, né? A intimidade no terreiro, ela é boa, mas ela é muito prejudicial também, porque a intimidade afasta, acaba criando brigas, acabam criando inimizades, acabam criando problemas, e muitas vezes começa por causa de um pequeno abuso, né? Que é o que a gente está falando. Então, Uhum. por ser uma religião onde existe cargos, muitas vezes desse cargo começa um pequeno comentário que é um abuso, né? Uhum. Que não era necessário, e aquilo vai se estendendo para coisas muito maiores. Quando você vê, acaba tendo problemas muito maiores assim. Então, eu acho que, indiferente do momento em que a gente está na nossa vida, se você entra na casa, na sua casa, na nossa casa, e deixando a sua vida pessoal lá fora, fica mais fácil um pouco da Sim. gente não se estender a esses pormenores que são tão sérios e que são tão destrutivos. Porque um abuso, ele pode ser simplesmente um abuso em que vocês brigam e se resolvem, mas um abuso também pode chegar ao ponto de alguém tirar uma própria vida, né? Exatamente. Tipo, alguém pode, ou o cara mexeu com uma mulher que é casada e o marido não Uma gostar, briga. uma briga e isso acabar com um homicídio, com uma morte, ou Uhum. um suicídio, da pessoa se sentir que fez algo de errado ao ponto de não querer mais viver, te afasta da religião, porque pode ser que você chega num momento que você não tem mais desejo, vontade de estar ali por Uhum. aquele enredo que está acontecendo ali, por aquelas situações que estão acontecendo naquela casa. Então tem vários problemas também que são sérios, que isso pode fazer com que a pessoa tenha outros problemas por causa de um simples abuso que você tem na sua cabeça de que era uma brincadeirinha, né? Ou era uma bobeirinha, ou era uma coisinha Sim. sutil, e que aquilo criou essa proporção em que pode acontecer uma coisa muito séria, e que isso carrega pra gente problemas para essa e para outras vidas, né? Exatamente. São coisas que a gente vai ter que resolver por muito tempo ainda. Exatamente, pai. Esse é uma pauta, né, muito séria, né, que como a Cami falou no começo, é mais pesada, mas que é necessário falar, até mesmo para que tenha essa desmistificação, digamos assim, desse assunto quando a gente fala de abuso. E a gente já indo, né, pai, para o final da nossa gravação de hoje, né, desse assunto tão importante, eu queria, né, que o pai deixasse, né, uma mensagem com a sua visão dessa pauta para as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, eu queria fazer o contrário, eu queria que vocês deixassem isso. Quem Queria sabe pensar, faz ao tipo, vivo. eu queria que vocês pensassem. Em algum Tá. momento, eu acredito que é muito mais fácil para vocês terem se sentido abusadas. Eu passei por uma casa em que existia muito abuso, não era pouco, era muito. Então, por exemplo, de 20 mulheres, 18 dormiam com o dirigente. Era uma mão na coxa, aquela mão se estendia, era o espírito fazendo uma brincadeirinha. E aquilo eu, particularmente, não conseguia ver. Eu achava que ele era um galanteador fora do terreiro, mas eu, em hipótese alguma, imaginava que aquele pai Uhum, pudesse fazer aquilo ou coisas que a gente soube depois dentro do próprio terreiro. Então isso acontece com uma frequência que a gente não tem ideia, que a gente não tem uma proporção de que tamanho que isso acontece ou com qual frequência que isso acontece.
Eu não tenho uma dimensão de imaginar quantas mil mulheres se sentiram abusadas nesse lugar que eu frequentava e que nunca falaram nada. Até que eu saí de lá e comecei a perceber, não, gente, isso era diferente. Então, eu vivenciei isso, mas eu vivenciei como um telespectador. Uhum, Eu só vi isso acontecendo com filhas minhas, com amigas minhas, com uhum, pessoas que eu conheci. Mas vocês estão num outro papel, né? Tipo, uhum, vocês estão no papel de uma corrente que exato. podem sofrer um abuso partindo de mim, por exemplo, Uhum, que sou um pai, ou de uma mãe que pode partir para vocês porque vocês estão na corrente, e pode partir de um homem, né? Por serem mulheres, que eu acho que isso é muito complicado. Então, eu acho que vocês também deixarem o recado de vocês, eu acho que hoje é mais importante do que eu deixar o meu recado. Eu acho que o principal é que se você se sentiu mal com aquela situação, se você passou por alguma situação que te deixou desconfortável, por mais que seja um olhar, uma fala, que não tenha encostado em você, que você converse, passe isso pra frente, não vá embora com esse sentimento, sabe? Tenha força de pegar e falar, e a confiança de falar. Nem que você peça ajuda para alguém que estava do seu lado, para um amigo, para alguém próximo, para te ajudar a falar. Mas eu acho que o principal é, principalmente, você ter uma atitude no momento, buscar uma força para ter uma atitude no momento. E se caso acontecer e você não ter uma atitude, você ir falar. Porque essas coisas não podem passar. Se alguém fez algo com você, provavelmente vai fazer com outras pessoas também. Então, tem essa força tanto de falar para você ter a sua justiça, para você conseguir deixar aquilo registrado, quanto para evitar que isso aconteça com outras pessoas também. Então, acho que esse é o principal, assim, principal mensagem que eu teria para uhum. passar. E também em relação às pessoas que infelizmente cometem esse tipo de abuso, tanto na fala, tanto de se passar por uma entidade, eu espero que essas pessoas se conectem melhor com as entidades delas, para não fazerem mais esse tipo de situação, porque eu acredito que as pessoas que têm firmezas com os espíritos, com suas entidades, jamais fariam uma coisa dessas. Então, eu desejo que essas pessoas se conectem com essas entidades e que tenham realmente um temor de fazer isso se passando por alguma entidade. Porque eu tenho certeza que uma entidade nunca faria isso. Você nunca se sentiria abusado por uma entidade. É, com certeza, uma pessoa que está ali. Então, fale, leve isso para frente, não guarde isso para você. Eu acho que a Cami ela foi muito cirúrgica nas palavras dela, mas corroborando com o que ela falou, eu queria trazer aqui eu acho que é mais um relato, né? Acho que até os meus amigos que estão aqui assistindo junto comigo, talvez eles não conheçam, mas dos 7 aos 10 anos eu fui abusada por uma pessoa a qual ela era pai de santo. E isso é algo muito íntimo da minha vida, mas eu acho que nós temos a oportunidade desse podcast de trazer situações e relatos reais, vivências reais, para que a nossa religião ela possa encontrar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Com isso, eu criei um pavor da Umbanda, eu criei um pânico absurdo, e isso acabou me fechando, isso acabou me magoando muito, e eu deixei de viver coisas extraordinárias, porque essa situação especial que aconteceu comigo, eu colocava a responsabilidade na religião. Então, isso é algo que me machucou muito, me feriu muito. Então, quando eu decidi me tornar um bandista e aceitar a minha missão, a minha jornada, eu também precisei me desconstruir e entender que aquele pai de santo que cometeu aquele abuso não foi o pai de santo, né? Não foi o espírito, foi a pessoa, né? Então eu precisei separar. Então eu acho que nós mulheres, né, nós precisamos aprender a separar também, né? Como a Cami falou, né? O espírito ele não tem culpa, a religião ela não tem culpa de pessoas mal intencionadas usarem o nome da religião para cometer abusos, seja eles qual for. Então, a maior mensagem que eu tenho para deixar hoje para quem nos assiste, quem nos escuta, né,
Não é porque aquela casa, aquele terreiro, aquela igreja, aquela situação, né, teve uma pessoa ruim no seu caminho, que todo o outro é ruim. Existem sim pessoas boas, pessoas boas, com boas intenções, né, e pessoas verdadeiras. Então eu acho que é nisso que nós temos que nos apegar e levantar a nossa voz sempre que for necessário. Não ficarmos caladas diante de situações como essas. É isso. É isso. Guerreiro sempre, Guerreiros de guerreiros de Ogum. Ogum.